Oiê, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o JujubaCast, a gente tá de volta, Rafael tá aqui. Aê! E a gente trouxe, atendendo a inúmeros pedidos, pela primeira vez, Príncipe Vidani está aqui conosco. Muita alegria, é uma honra, muito obrigado. Anos depois de ouvir muito JujubaCast na minha vida, finalmente fui aturado aqui dentro, muito obrigado. Acredite nos seus sonhos. O momento chega. Tipo, Casé narrando a Copa com exclusividade. Loucura. Tipo, isso pode acontecer. Ou o Galvão narrando a Copa no SBT, sei lá. Isso é maluquice, né? Isso é maluquice. Vocês sabem que eu tenho uma relação com o Galvão de profundo carinho e admiração. Tanto que o meu cachorro chama Galvão Bueno, né? Sério mesmo? Sério. A gente chama ele de Gabu, né? Porque é Galvão Bueno, né? Gabu. Parabéns demais. É muito legal ser um cachorro chamado Galvão Bueno. Exato. Eu sou muito fã do Galvão Bueno. É engraçado, porque assim, quando a gente era criança, eu e o Rafael, o futebol, assim, as figurinhas do futebol, o Campeonato Brasileiro, era o nosso Pokémon, entendeu? Não era muito sobre o jogo. Era um pouco sobre a gente saber quem é quem, saber qual é o símbolo de cada time, ou a cor da camisa, ou o nome do jogador. Era um pouco sobre isso, entendeu? É tipo um super trunfo, assim, é uma de criança, né? Eu gravei um episódio do Dentro da Minha Cabeça sobre isso também no passado, com o Caio Maciel, que era apresentador do Globo Esporte, né? Eu acho que foi minha primeira nerdice real, foi o futebol, assim, de... Tipo, o que a gente fez com o MCU no cinema, de querer ver tudo, conhecer tudo. Eu acho que o futebol teve muito disso na minha infância também. Eu lembro muito de comprar a revista Placar, e os anos 90 em particular tem uma característica que foi o êxodo pro futebol japonês. Vocês lembram disso, né? Que Sim. Muitos brasileiros foram jogar lá. O Rafael assistia todos os jogos. Eu sabia o escudo, o nome de todos os times da J-League. Todos. Eu tenho o sonho de ter uma camisa do Nagoya Grampus até hoje. Fiquei muito emocionado quando o Bismarck foi jogar lá. O Bismarck foi jogar no Nagoya Grampus. Exato. Cara, o meu irmão, ele era muito fã do Júbilo Iwata. Assim, a gente nunca viu um jogo, tá? É só pelo símbolo e com a cara do time ali no nome, né? Sim. Meu primo gostava do Yokohama Flugels. Mas, Rafael, eu lembro de você assistindo isso de manhã. Eu assistia muitas coisas de manhã, Jazz. Mas eu não lembro de passar campeonato japonês. A gente via só os gols. É porque eu devo ter visto aquele gol do Zico pulando de calcanhar, encobrindo o goleiro, que eu devo ter visto o equivalente a uns 2 jogos, só de ver o replay desse gol. Eu lembro que passava J-League na Bandeirantes, talvez na ESPN, não lembro exatamente que época da vida. Passava de manhã, né? Porque era o horário invertido. E aí eu lembro de você assistindo. Não, eu assistia muito campeonato italiano de manhã. Também, eu lembro que você assistia campeonato italiano. A gente tem um ouvinte, que é o Coraça, que é um amigo nosso, um amigo aqui do programa. Igual a gente fala assim, amigo aqui da Band, o Coraça é um amigo aqui do JujubaCast. E ele morou no Japão. E ele falou assim, eu fui de carro até Nagoya. E aí a gente ia num show, e o show era no estádio. E aí na hora eu falei, no estádio do Nagoya Grampus? Porque eu sabia o nome, por causa dessa história aí. Tá gravado na memória. Não sei se ainda é assim hoje, né? Eu já não acompanho mais futebol japonês. Mas eu lembro que tinha um mascotinho, né? O do Nagoya era a baleinha, né? Os japoneses são os melhores. Cara, eu queria muito ter o uniforme daquela época, porque eu acho que hoje é outro... Mudou o símbolo do Nagoya Grampus e tal. Ainda tem a baleia, mas é mais estilizadão, moderno, etc. Cara, eu achava tão maneiro, tinha aquela vibe de futebol meio que temático de parque, assim, de diversão. Parecia muito divertido. E era uma época que tinha muito jogador conhecido lá. Tinha o Dunga lá, tava o Zinho lá também. O Capetinha acho que tava lá também, foi bem na época que ele tava. Alcindo. O Valdir, cara, tinha muito jogador, muito conhecido lá. O Cambalhota, como é que chama? Alessandro Cambalhota, que tava lá no Japão. Pô, Adilson Batista tava lá também. Realmente a gente trouxe uma competição difícil aqui, Rafael. Difícil, difícil. A gente não tinha internet, né? A gente não sabia o resultado dos jogos. Então a gente ficava, eu, meu irmão e meu primo, a gente pegava a placar da J-League e ficava esperando a próxima placar pra saber quem tinha ganhado. E ficava anotando os resultados dos jogos lá. Eu e o Rafael, a gente tinha um álbum de figurinhas, né? A gente acompanhava por ali. Mas assim, é uma lembrança meio confusa, assim, porque eu era muito criança. Mas eu lembro que existia uma unanimidade de que o Luciano do Vale era o melhor narrador. E eu achava o Luciano do Vale, com todo respeito, eu achava ele péssimo. Eu achava que ele não prestava atenção no jogo. Eu falava, não, o melhor narrador é esse cara aqui, o Galvão Bueno, o cara da Globo. E, passava batido, ninguém sabia quem era. Aí veio a Copa, o Tetra.
E o Galvão Bueno passou a ser uma piada, ele passou a ser odiado. Aí depois deu a volta e ele passou a ser querido de novo. Porque era muito legal. Sim. E eu não sei em que ponto que a gente está agora. Eu acho que agora as pessoas têm um respeito pelo que o Galvão foi, pelo tudo que ele fez, mas a galera sabe que ele não tá mais... Porque assim, de verdade, eu sou o maior fã, eu amo ele profundamente, mas tá difícil esse jogo com ele porque ele não consegue mais acompanhar a velocidade do jogo, assim. Ele erra nome demais, e aí, apesar que eu acho que não existe ninguém mais seleção brasileira do que Galvão Bueno, assim, em relação a narração de seleção, né? A última Copa, eu acho que eu vi muitos jogos sem ele e foi muito sem graça, assim, tipo... É, faz falta. Eu sei que, tipo, a gente vai se acostumar e tudo mais. Enquanto ele estiver narrando, eu vou assistir onde ele estiver. Eu também. Eu espero que ele chame o Olodum no SBT também, que ele faça toda aquela loucura de boneco de Olinda. Pô, eu quero Tinha isso. que ter o Olodum. E aquele cara, como é que chama aquele repórter? O Márcio Canuto. Márcio Canuto, tem que ter essas coisas todas. A gente teve um evento do Spotify, que inclusive a Kat foi também, a galera do Vortex estava lá. E o Márcio Canuto participou de uma gravação no primeiro dia lá. Eu trombei o Márcio Canuto e fiz um vídeo com ele dele fazendo cachorro, quem cachorro? Quem não sou cachorro? Não, me empurrando, maravilhoso. Ele é incrível, né? Que legal, eu quero ver depois, manda pra mim. Vou mandar. Eu gosto muito de Copa, e esse é ano de Copa. A gente tá gravando os últimos episódios do JujubaCast. Eu nem sei mais quantas faltam, acho que faltam mais 8 ou 7. De qualquer maneira, mandem as suas histórias, é a última chance, pra cartas@jujubacast.com ou mandem histórias pro nosso novo podcast que vai estrear, o Tem Culpa Eu, que é temculpaeupod@gmail.com. Eu já expliquei como é, você tinha que estar sabendo. Se você não souber, me pergunta, me manda uma DM, que eu explico. Mas se não souber, tem culpa. Sim, me manda uma DM no Instagram, ou manda pro Rafael, ou manda pro Vidani que ele explica também. Manda que eu encaminho pra vocês pode também, mandar. não dá nada. É, isso aí, a gente explica. Mas, dito isso, eu não quero fazer essa abertura que a gente sempre faz. Antes da gente ir pras histórias, eu queria compartilhar com vocês uma ideia que eu tive aqui enquanto eu esperava vocês entrarem, que é assim. Uma outra coisa que eu adoro sobre o futebol brasileiro é que os times têm hinos. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. E é uma coisa muito da época nossa, né? Ali do Lamartine, de tudo. Não tem hino do Barcelona, não tem hino do Miami Futebol Clube, não tem hino do Nagoya Grampus, não tem hino do... Como chama o time do México, Rafael? Cruz Azul. Cruz Azul. Isso é um lance do Brasil. Os times têm... A gente gosta de hino. Tudo tem hino. A minha escola tinha hino. E os hinos brasileiros, dos times brasileiros, são maravilhosos. O hino nacional, de uma maneira geral, ele é um lance meio doido, né? Assim, porque geralmente você tá ressaltando, tipo, uma guerra que você ganhou, um povo bravo que conseguiu a independência. É muito normal o hino ser um lance muito violento. Esse futebol, primeiro que tem um monte de hino que são marchinhas de carnaval, o que é outra coisa maravilhosa. A maioria surgiu assim, é. Cara, é lindo. Isso é muito lindo. Mas a outra coisa é, o hino, ele é mentiroso, assim. Porque ele fala, esse é o maior time, o maior campeão de todos os tempos. E nenhum time é isso. É, pois é. Talvez até seja, eu não sei, qual é o time que mais ganhou campeonatos brasileiros hoje em dia? Eu não sei mais. Hoje é o Palmeiras, né? Quantos são? Palmeiras eu acho que ele tem 13, né? Eu quero dizer que essa questão é polêmica. Mas tudo bem, vamos com o Palmeiras. Vamos considerar que é o Palmeiras. Ainda assim, um belo dia não vai ser mais. São 12, desculpa, falei 13 vezes são 12. E durante os últimos anos, todos esses campeonatos existe o time que é o maior campeão de todos os tempos de qualquer campeonato, mesmo do campeonato brasiliense, mudou. Então o hino, em algum momento, tá errado. Mas o hino tem isso, assim, ele desconsidera essa realidade. Ele só fala, não tem problema. E ele fala uns absurdos, assim, tipo, até a pé nós iremos. Por quê? Porque isso é uma questão. Por exemplo, eu morei em Ribeirão Preto, na época que o Botafogo de Ribeirão Preto tava na primeira divisão. Dava pra andar até o estádio. Não era uma grande caminhada. E o estádio olímpico do Grêmio, que o estádio do Grêmio atual, ele fica meio longe mesmo. É meio difícil de ir a pé. Mas antes não era tão assim, não. É, eu acho que é mais pensando em quando você joga fora de casa, né? Foi o que eu pensei. Sei lá, talvez porque o Grêmio jogava muito no Uruguai, né? Mas você sabe que eu gosto muito de um detalhe do hino do meu time, que eu sou Vasco, né? E é o lance da Cruz de Malta, né? Porque essa não é a Cruz do Vasco, né? Não, pera. Como assim? A Cruz do Vasco é uma cruz chamada Cruz Pátria, a que tá no uniforme, né? A Cruz de Malta é a cruz que tem na bandeira de Malta, inclusive, que ela é toda bifurcada, assim, ela é toda espetada, assim, como se ela fosse furadinha no meio.
Só que, quando fizeram o hino, cantaram, né? Tipo, vamos todos cantar de coração a Cruz de Malta e o meu pendão. E aí o Vasco ficou conhecido como Cruz Maltino, mesmo não tendo no uniforme uma Cruz de Malta e tendo uma outra cruz, né? Que genial. Mas peraí, eu cliquei aqui Cruz de Malta aqui no Google e apareceu vários tipos diferentes de cruzes. Tem uma que ela é curvadinha. Aqui a curvadinha é a do Vasco. Mas ela não é a Cruz de Malta, ela é a Cruz Pátria. Se você procurar Cruz Pátria, você vai encontrar ela, certinho. É verdade, a Cruz de Malta, elas são tipo 4 setas, uma voltada pra outra. Exatamente. Que é também a Cruz de Amalfi. E de fato é a bandeira de Malta, que é de onde vêm os cachorrinhos malteses. Exato. Então, esse hino, ele fala duas coisas diferentes. Ele fala que quem tá cantando torce pelo Vasco, e aí considera que a Cruz de Malta é o pendão deles. É, Você pode falar de outras coisas. Né? Não são coisas excludentes. pois é. Ele podia falar, eu gosto de pastel, ou podia falar Cruz de Malta é meu pendão. Assim, ele aproveitou ali a música pra falar outra coisa. Vamos todos cantar de coração. Pastel é meu snack preferido. Ia fazer sentido. Ainda mais se fosse pastel de Belém, porque a torcida do Vasco é, em grande parte, descendente de portugueses. Eu acho que se pensar que Malta tem 500 mil de habitantes, eles que mudem a cruz deles também, entendeu? Dá pra fazer a do Vasco virar de Malta e aí acerta. Mais fácil acertar lá do que no Vasco. Eu diria pra você tomar cuidado, porque o nome completo de Malta é a Ordem Soberana e Militar de Malta. Complicado. Ela é um membro da União Europeia e, portanto, é protegido pela OTAN. Eu não acho que o Vasco hoje, sem Romário e Euler, tenha condições de enfrentar esse país. E deve ser um exército de cachorrinhos muito fofo. É verdade. Tem uma história muito boa sobre o futebol brasiliense, que é o seguinte. Existe um time de Brasília que se chamava Tiradentes. E era um time que jogava o Campeonato Brasiliense, que era um campeonato bastante precário. Acho que eu posso dizer isso. Amador. Eu não sei o quanto era amador. Eu acho que os jogadores eram profissionais. Eu não sei se os jogadores recebiam pra jogar. Mas era muito precário, assim. Não tinha muita torcida. Mas parte da CBF. Os times jogavam, sei lá, terceira, quarta divisão. O Tiradentes tinha um uniforme listrado vermelho e preto, com listras horizontais. Como também é o uniforme do Vitória, e também é o uniforme do Sport, e também é o uniforme do Flamengo. Até aí tudo bem. Até aí, Tudo beleza. Até aí estamos acompanhando. Normal, vários times têm uniformes que são... O uniforme do Milan tem as mesmas cores, mas as listras são numa outra direção, tudo bem. Tem muito descendente de carioca em Brasília. Por quê? A capital mudou para Brasília e muitas famílias cariocas ou fluminenses ou que moravam no Rio de Janeiro se mudaram para manter seus empregos. Então tem uma certa herança carioca e fluminense na cultura brasiliense. Eu diria que o Flamengo é a maior torcida de Brasília, certo, Rafael? Com certeza. O Brasil tem uma figura específica, um tipo específico de... Eu não quero dizer profissional. Um tipo específico de pessoa, que é o presidente de time de futebol. Sim, maravilhoso. Cartola. E aí um presidente de time de futebol do Tiradentes teve a ideia de mudar o nome do Tiradentes para Flamengo. Flamengo de Brasília. Porque tem Botafogo de Ribeirão Preto, tem o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Atlético tem vários, né? Atlético tem Tem o muito. Atlético Goianiense, tem o Inter de Limeira. Tem o Fluminense de Feira de Santana. Então ele teve a ideia, putz, a gente vai ser o Flamengo de Brasília, porque a gente tem a camisa já aparecida, e aí a gente vai meio que atrair a torcida flamenguista de Brasília pra torcer pra gente também. Uma boa jogada de marketing, vai. E essa proposta passou entre os sócios do Clube Tiradentes, e o nome do time mudou para Flamengo Esportivo de Brasília. Adotaram a palavra Flamengo como se ela significasse grêmio, clube, associação. Ou seja, eles deram outro significado para a palavra. Caraca. Genial. Flamengo Esportivo de Brasília, assim como Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Associação Esportiva Palmeiras, eu acho que é esse o nome, não é? É Sociedade Esportiva. Sociedade Esportiva Palmeiras. Eles deram essa conotação para a palavra Flamengo. E se algumas centenas de pessoas, porque provavelmente o número era esse, aceitaram essa conotação, ela é verdadeira. Então eu tô fazendo toda essa história, toda essa parábola para dizer que se a torcida do Vasco entende que aquela cruz que tá no peito da camisa do Vasco também se chama Cruz de Malta, então ela também se chama Cruz de Malta. Porque Entendeu? as palavras são um grande acordo, né? Que a gente faz enquanto É humanidade. permitido que duas coisas tenham o mesmo nome e que duas coisas muito parecidas tenham nomes diferentes. Tudo isso é permitido.
Mas eu queria propor, a gente tava falando de hino. Você sabe os hinos, Vidani? Olha, quando eu era moleque, eu sabia muito mais do que hoje. Hoje, se começar a tocar, eu canto junto, entendeu? Alguns hinos não saem da cabeça, né? Mas Eu proponho uma rodada de hinos. Cada um de nós canta um hino e a gente vai ver até acabar, até ninguém mais conseguir. O que vocês acham? Um pedacinho. Tá bom, pedacinho. Vidani, você é nosso convidado de honra, sua primeira vez no JujubaCast, você pode começar. Qualquer hino. Eu vou roubar, tá? Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Hino do Vasco. Isso. Rafael, sua vez. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Eu vou me manter na região. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. É o hino da América. Esse é muito bom porque ele começa com lá, né? É tipo alegre, assim. Vai, Vidani. Botafogo, Botafogo, campeão. Desde 1910. Boa, Rafael. Agora quem dá a bola é o Santos. Santos. O Santos é o novo campeão. Eu acho que o hino do Santos podia incluir alguma coisa falando sobre o Charlie Brown. Mesmo que fosse só um negócio ali no meio, assim, tipo, Charlie Brown, assim, no meio. Agora quem dá a bola é o Santos. Charlie Brown, skate. Funciona. Faltou o Fluminense. Vence o Fluminense com verde da esperança. Quem espera sempre alcança. Mas o começo dele é o sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes, campeão, que foi mesmo. Fluminense foi o maior campeão carioca durante muito tempo. Mas eu acho muito legal quem espera sempre alcança. É um hino de resiliência. Bonito, bonito mesmo. Vai, Vidani, você de novo. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Eternamente. O hino do Corinthians, ele é um samba canção, né? Ele tem uma melancolia, assim. Eu acho que essa é uma diferença do hino do Corinthians. Porque ele não é feliz, assim, igual a gente tava falando das marchinhas. O do Corinthians tem um drama, né? Que eu acho que tem a ver ali com a torcida corintiana. Com certeza. Rafael. Clube Atlético Mineiro, Galo Forte, Brigador. Vencer, vencer, vencer. Cara, você já viram o Michael Jackson do Galo? Pô, Michael Jackson. Michael Jackson do Galo é absurdo, tá? Muito foda. É legal porque o hino do Atlético Mineiro, eu só sei ele na versão do João Penck e seus miquinhos amestrados. A maioria das versões eu sei por causa desse CD da Placar também, que é muito melhor. Sim. Inclusive, o hino do Vasco tem um solo do Celso Blues Boy de guitarra que eu tenho ele até hoje na cabeça. Eu vou postar um vídeo tocando depois. Por favor. Eu postei um vídeo tocando o hino do Grêmio e fez maior sucesso. Porque eu amo o hino do Grêmio. Futebol pega. O problema é a fanbase, né? Mas o futebol pega. Mas vamos continuar, vou continuar o desafio. Existe um grande time na cidade que mora dentro do meu coração. E eu vivo cheio de saudade, porque na verdade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais. Nananana. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Parabéns. Eu achei que do Cruzeiro era aquele assim, Varig, 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 Cruzeiro, Cruzeiro. Não, esse é o da Varig. Foi mal. Vidani. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Cara, o hino do São Paulo é muito animado, cara. É muito foda. Agora que eu percebi que ele começa com a mesma palavra do hino do Corinthians. É, exato, né? Por isso que eu lembrei dele. Quando eu fiz o Salve o Corinthians, eu falei, tem outro já aqui. Rafael, você. Como que era do Bahia mesmo? Que salve essa glória. Bahia. Ouve essa voz que é seu Seu alento. lamento. Bahia, 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 Bahia. Bahia. Você foi eliminado, Rafael. Foi mal. Vidani. Droga. Quando sujo alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O hino do Palmeiras, ele é um lance de um exército marchando. Tem essa pegada mesmo. Imponente. Sabe bem o que vem pela frente. É tipo um haka, assim. Ele tem uma preparação. É um negócio, né? Defesa, que ninguém passa, linha atacante. Parece que é realmente... Eu acho que eles deviam cantar isso antes do jogo, no vestiário. Devia ter os times perfilados e tocar os hinos dos times. Então, os times deviam se encarar, tipo na cena de dança das branquelas, tá ligado? Um pro outro ali. Começa hino, duelo de hino, e aí começa o jogo, pô. Ok, minha vez. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Aí eu tenho uma última cartada. O povo está feliz, tem futebol, com a Ferroviária, namorada do sol. Avinhado na camisa, que emoção. Salve Ferroviária, do meu coração.
Pô, que aí é o time da minha cidade, né? Que é o time que eu mais fui no Canta até estádio. o final, por favor. Ferroviária, amo você. Em qualquer hora e tempo, o seu lema é vencer. Araraquara, Venturas Mil. Salve a Ferroviária, o orgulho do Brasil. Cara, que hino. Salve a Ferroviária, o orgulho do Brasil. Ganhou o jogo. Muito legal. Ninguém nem sabia. O Brasil tem que ser informado, né? Sobre a Ferroviária, sobre o orgulho. Teve uma final da Libertadores, foi a do Botafogo e do Atlético Mineiro, em 2024, que o Djonga cantou o hino do Galo e o Marcelo Adnet cantou o hino do Botafogo. Assim, por que eles botaram Adnet, eu não sei. Foda. Mas é maneiro, né? Porque o Marcelo Adnet, ele é muito envolvido, né? No time do Botafogo. Muito, muito. Ele e o Felipe Neto também. É isso que eu ia falar, porque que já tem a bela canção dele pra Copa, né? Ele já mostrou o talento dele musical. É mesmo? Tem uma canção do Felipe Neto pra Copa? Eu não sabia. Em 2014, ele fez uma canção pra Copa do Mundo que ele se envergonha profundamente até hoje. Que, ó, É mesmo? que a gente não faz jovem que a gente não se envergonha depois de adulto, né? Então, assim. Mas tudo bem. Eu acho válido. Também acho. Eu acho tão válido que eu vou fazer algo similar aqui. Primeiro, eu quero declarar o Vidani campeão. O primeiro campeão do campeonato de hinos de futebol do JujubaCast. Muito obrigado. Parei no auge, hein? Não disputo mais. Primeiro, você pode pôr uma estrela na sua camisa. Ah, é? Você pode colocar o logo do JujubaCast na manga. Esse ano só, né? O pet. A gente vai mandar pra você o troféu, mas ele fica com você só até o próximo ter outro campeão. Aí você tem que mandar pra ele. Tá bom. Tá bom? Tudo bem. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, se ficar muito ruim a gente corta na edição, que é fazer um hino do JujubaCast. Tipo o Borat fez o hino do Cazaquistão, usando a melodia do hino americano, que ele canta Kazakhstan is the greatest country in the world. Our potassium is the superior potassium. Enfim, eu vou homenagear o Vidani e eu vou fazer um hino do JujubaCast com a melodia do hino do Vasco. Bonito. De improviso, eu juro que eu não tenho isso escrito. Vamos todos cantar de coração. JujubaCast é o meu pendão. Tens o nome de um doce tão gostoso. JujubaCast, um podcast amistoso. Tua imensa audiência é bem feliz. Leste, oeste, norte e sul desse país, porque a gente é o BGCast. Tua estrela na podosfera brilhar, ilumina o mar, porque sim. Legal, legal. Achei que você ia perguntar com ilumina o ar, porque vocês estão no ar, né? Não, ilumina o mar também. Porque, sei lá, alguém pode estar ouvindo a gente num barco. Ou durante uma regata. Porque os times de futebol cariocas, eles também fazem regatas por algum motivo. Exato. Eu vou até o final. Contando histórias, és um braço. Nos jogos és imortal. No podcast és um laço de união. Brasil, Portugal, porque a gente já teve um programa com portugueses. Ia ser Brasil com a geral. De união, Brasil com a geral. Muito bem. Bom. É isso. Essa é minha homenagem a você, Vidani. Muito obrigado. Qual o nome completo da ferroviária? Associação Ferroviária de Esportes, ou seja, no estádio se grita AFE. AFE. Eu acho que devia mudar um nome pra Vidani Esportivo Ferroviária. Legal. Vamos para as histórias. Bora. Bora, demais. Eu vou ler a primeira história, depois a gente vê. Pode ser? Beleza. Olá, Jess, Rafa, Caio e possível convidado Príncipe Vidani, a realeza da podosfera. Olha aí. Para começar, digo que podem usar todos os nomes ditos aqui, que são apelidos reais. Eu sou o Sérgio Vinícius, também conhecido como Emo. Sou jornalista, moro no Núcleo Bandeirante do Distrito Federal, mas sou do Gama, também do Distrito Federal, e tenho 27 anos. Cheguei até o podcast por indicação no esquema piramidal da abordagem, por parte do meu amigo, que é um dos personagens principais do relato, o Wesley Transa. Legal. Que nome maravilhoso, Wesley Transa. Legal. Imagina o Wesley Transa na seleção, cara. Tá faltando o Wesley Transa, né? Você sabe, né, Vidani, da nossa teoria da força nominal, que boa parte do domínio do futebol brasileiro se esvaiu porque os jogadores passaram a se profissionalizar cada vez mais cedo e muitas vezes em outros países e deixaram de ter nomes como, sei lá, Alfinete, grande lateral direito do Grêmio. Cafuringa. O Dida, né? É um nome fofo, né? Piazza. Clodoaldo. Pelé. Mas sabe qual é o apelido que eu gosto muito? Lúcio. O Lúcio não é o nome dele? O nome dele é Lucimar.
Não é muito louco isso? É bom, mas, cara, Pelé. Pelé, exato. Pelé não tem nada a ver com o O nome. Garrincha é um puta nome, tá? Tostão. Tostão. Não tem como comparar isso com Flávio Conceição. Nada contra o grande Flávio. Eu sou suspeito pra falar, mas eu acho o Roberto Dinamite um dos nomes mais irados da história do futebol. Irado. Dinamite é muito foda. Até Ronaldo Fenômeno. E eu gostava da época dos apelidos geograficamente localizados, né? Do Marcelinho Carioca, Juninho Paulista. Marcelinho Paraíba. O Juninho Paulista, que foi Juninho Paulista na seleção. Aquele time do Vasco que era de 2000 e tal, que era um timaço, tinha 2 Juninhos, né? Era o Paulista e o Pernambucano no mesmo time, ele de titular. E aí, Edmundo e Romário na frente. Eu lembro que nenhum dos dois gostava do Paulista ou Pernambucano. Os dois eram só Juninho, né? Eles viraram Juninho Paulista e Pernambucano quando começaram a jogar junto. Eu acho que eles meio que não gostavam, assim, né? Tipo, me chamei de Juninho, outra coisa. É. E Juninho é fofo, Juninho é bonitinho. Me lembra o Juninho Bill. O Vini Júnior não ser um Juninho é sacanagem, né? Podia ser um Juninho. Mas ele é um Vini, já conta. É, Vini já é legal, né? Vini já conta, é verdade. Ia ser muito legal se quando o Vini Júnior marcasse um gol, tipo, tocasse mexe a cadeira. É verdade, né? Mas tem um lance de força nominal, assim. Tanto que o Brasil é reconhecido pelos zinhos. Eu morei no exterior há muito tempo. O gringo, ele tem medo. O cara chega Marquinho, Juninho, Flavinho. Primeiro, ele já sabe que é brasileiro. Do mesmo jeito que a gente sabe que Van der alguma coisa é holandês. E outra, ele já acha que o cara é craque. Eles deviam usar isso a favor. Então é isso, a gente acha que, tipo, tem uma aura que dá um poder, assim, é como se fosse um power-up. Sim, o Wesley Transa carrega isso, né, inclusive. O Wesley Transa certamente carrega isso. Tem alguém com... O Vini Júnior vai pra Copa, né? Vai. Quem mais vai pra Copa, Vidani? Olha, Rafinha tem diminutivo, é isso aí. Legal. Rafinha é legal. Aham. Paquetá é muito bom, hein? Paquetá maravilhoso. E Paquetá é da ilha, né? Legal também, Paquetá é um bom nome. Mas acho que ele não vai pra Copa, não. O Hendrick é um bom nome, eu gosto de Hendrick. Eu lembro de um campeonato que eu assisti uns jogos e o Hendrick jogava um absurdo. É absurdo, ele é absurdo. Eu sei que ele meio que, tipo, deu uma sumida, né? Ele chegou muito novo no Real Madrid e o Real Madrid é o Real Madrid, né? Pô, pra você jogar lá sendo muito jovem é difícil. Mas quem sabe essa não é a Copa do Hendrick. Tem o Estevão. Estevão eu gosto. É o nome de contador, né? De bancário. Seu Estevão. Sim, sim. Tem o Marquinhos, também zagueiro, né? Que também é diminutivo. Marquinhos, legal. E vamos voltar pra história? Vamos voltar pra história. O Wesley Transa. Ele é fiel ouvinte e assinante do melhor podcast de todos. Trago vocês a uma bela história de viagem em que fechamos uma van para assistir a partida entre Botafogo de São Paulo, né? Botafogo de Ribeirão Preto, e Gama, em Ribeirão Preto, São Paulo. Fui assistir um Botafogo e Gama que valia subir pra primeira divisão. Vi no Mané Garrincha. Uma vez eu e o Rafael, a gente foi assistir Botafogo e Flamengo no estádio do Botafogo. Por algum vacilo ali, a gente foi na torcida do Botafogo. E o Rafael torce pro Flamengo. E o Flamengo goleou. O Romário tava jogando. Foi 4-1. Foi muito foda ver o Romário jogando naquela época. No estádio, você vê o campo inteiro. Você não vê só o que a câmera tá mostrando. E aí você vê o que é o cara se posicionar. Você vê o que é o cara enganar a defesa. Você vê o que é o cara, tipo, humilhar a linha de impedimento. E aí o Romário goleou. E o Rafael comemorou apenas em pensamento. Foi muito legal. Experiência incrível, né, Rafael? Fala aí. Muito bom, eu sorria quando acontecia. Mas assim, toda a torcida do Botafogo ali tava achando legal ver o Romário também. Tava achando ruim estar perdendo, vão aí time, mas tava achando legal. Enfim, vamos voltar. Se passa no longínquo ano de 2015, ano em que entra em vigor a União Econômica Euroasiática formada pela Rússia, Bielorrússia, Armênia, Cazaquistão e Quirguistão. Lituânia adota o euro e torna-se 19º membro da zona do euro. Paulina Veiga, uma modelo colombiana, foi coroada Miss Universo 2014. O Gama foi campeão do Candangão 2015, após 12 anos sem título algum. Esse é fato importantíssimo pra história. Todos são, né? O Miss Universo 2014 foi em 2015? Caraca. Aparentemente. Ok. Que nem o Brasileirão de 2000, né? Foi em 2001, pô. As Olimpíadas lá de Tóquio, sei lá. Verdade. Para começar a história, vou situá-las. Ao ser campeão, o Gama ganhou o direito a disputar a 4ª divisão nacional. Caramba, o Gama estava na 5ª divisão. Parabéns. O jogo que iríamos assistir era importantíssimo, porque o Gama estava em 3º lugar no grupo. E precisava ganhar a última partida contra o Botafogo para se classificar. Acho que 2015 devia ser igual hoje, mas na verdade o Gama não tava na 5ª divisão, porque não tem, né? O Brasil só tem 4 divisões, então... Ele era campeão do Canangão e foi pra 4ª. Exatamente. Vamos lá. 15 pessoas e 2 motoristas em uma van em que os bancos não reclinavam e o apoio da cabeça parecia uma tábua de pau para percorrer 800 quilômetros da cidade do Gama
a Ribeirão Preto. Caraca. Na verdade, são 700 e pouco, eu já fiz em 8 horas. Caraca! Sem parar. A saída prevista era 22 horas do dia anterior. Mas o famosinho, que não tinha identidade e por isso... Famosinho é uma outra pessoa aqui no Outro Sim. apelido, já gostei. Famosinho é um puta nome também. que não tinha identidade e por isso não pude colocar o número do RG na lista de passageiros, chegou atrasado com a certidão de nascimento dobrada no bolso e 2 garrafas de 600 ml cheias de pinga com mel. Apenas o estritamente necessário. Rindo com respeito, porque obviamente o famosinho é maior de 18 anos Claro, e a gente não entende por que ele estava sem o RG. não sabe. Quando montei a lista de viagem, nós não queríamos levar o famosinho. Sabíamos que iria ser problema. Ele não tinha identidade. Imagina só um papel escrito famosinho. E no dia da saída, não conseguíamos falar com ele. Não ia precisar de RG, porra. Ele é famoso. Só um crachá, Um sorriso. um adesivo colado no peito, escrito Hello, my name is famosinho. Não, só os paparazzi atrás dele já diz quem ele é, pô. Já não precisa de mais nada. Ou camiseta do Gama, falsificada, com número 9, escrito famosinho atrás. Exato, resolvido. Não conseguíamos falar com ele porque ele estava sem celular também. O único contato que tínhamos era pelo Facebook. Quando eu iria a alguma lan house e respondia as mensagens. Cara, eu tenho uma admiração aqui pelo famosinho. Eu espero que ele ainda seja assim. O dito cujo, famosinho do Gama, falava muito no começo da viagem. Mesmo animados, decidimos que era prudente que todos dormíssemos no primeiro trecho da expedição para que chegássemos ao destino com bastante gás pro jogo. Porque você tem que empurrar o time, né? É. Ainda mais no campo adversário. Uma vez, eu fui assistir, não sei se era o Paulista Sub-21, não sei se era uma segunda divisão, mas era o Juventus contra o Red Bull. E o Red Bull ainda não era o Bragantino. Era o Red Bull, em Barueri. E esse era um time detestado por todos os outros times. Porque eles entendiam que era uma empresa multinacional tomando conta de um lance tradicional ali, que é um jogo na Rua Javari, que custou R$1 a entrada e a gente comeu um canole na entrada. E a gente ficou atrás do gol. Mas o Juventus, a Juventus, né? O Juventus, na verdade, da Moca, ele é um time conhecido como simpático mesmo, né? Todo mundo tem simpatia pelo Juventus da Moca. Criado na Moca. A história do uniforme é uma coisa linda, porque eram os imigrantes italianos da cidade de Torino, né? Que é onde é o time do Juventus. E metade dos fundadores do clube torciam para Torino e metade torcia para Juve. E aí eles decidiram que o nome do time ia ser Juventus, mas as cores seriam do Torino. Olha que lindo! Legal, né? Que história de união! Tem o lance de ser o estádio, né? A Rua Javari, o estádio onde o Pelé teria feito o gol mais bonito da carreira dele, segundo a opinião geral, né? Como mais bonito da história. Deve ser uma loucura ir para Torino usando essa camiseta. Deve ficar malucos. Quando eu for, eu vou levar a camiseta. Eu vou fazer isso. Boa. Eu fui, na verdade, acompanhando um amigo que torce pro Santo André. E ele curte um lance do futebol raiz. Ele curte jogo da segunda divisão, campeonato de juniors, jogo de várzea. Esse é o lance dele. E aí ele me convidou pra ir. E assim, eu recomendo. É uma experiência assistir um jogo do Juventus da Moca na Rua Javari. E o grito de guerra era ódio eterno ao futebol moderno. E esse goleiro do Red Bull, coitado, tomou tanto cuspe quando ele tava desse lado da torcida. Cara, Eu achei exagerado, eu achei desnecessariamente violento. Mas, enfim, era um lance meio punk também. Todo mundo era punk. Voltando. Mas o famosinho, aparentemente, não concordou com isso. Bêbado, ele foi falando merda com um passageiro ao lado que escutava calado de Brasília e depois de Cristalina um trecho de quase 200 quilômetros. Ele não parava de falar. Irritado, o Wesley Transa pediu para dar uma golada na pinga com mel. E ao invés de beber, colocou 5 comprimidos de Dramin dentro da bebida. caraca, tá. Eu quero deixar claro que o JujubaCast se opõe à ideia de você colocar qualquer tipo de substância na bebida de outras pessoas, ainda que apenas Dramin. Ainda que com algum nível de justificativa não faça isso. Somos contra crimes. Sim, famosinho continuou conversando sem parar e só foi dormir. Estávamos passando por Catalão, aonde você para no posto. Como é que chama o posto de Catalão, Rafael? De Catalão? É o posto Trevo de Catalão, onde você come um pão de queijo. E se eu não me engano, já é possível
pela proximidade com Minas Gerais, tomaram mate couro. Se você não sabe, Dani, é um refrigerante de mate e chapéu de couro. Quê? Mate couro. Coisa boa. Depois de ver que famosinho não dormia, Wesley Transa, ainda mais irritado, aceitou a derrota e contou que havia colocado Dramin na pinga com mel. Me dá essa porra aí, que agora eu vou beber, não aguento mais, praguejou. Teria sido mais eficiente, inclusive. Sim. Alguns quilômetros depois, na altura de Uberlândia, fomos todos acordados. Primeiro Uberlândia, depois Uberaba. Tinha errado aqui no IBGE Cast. É isso aí. Passou Uberaba, chegou São Paulo, você tá em São José do Rio Preto. Exato. Última cidade antes de cruzar a ponte é Delta, né? Delta, Minas Gerais. Vidane do céu, precisa participar de mais episódios. Essa região eu conheço, que a minha namorada, ela é de Uberlândia, né? Então, a Sei. gente vai de carro de Araraquara pra lá com uma certa frequência, a parte que eu tô Que acordado. Dani, a gente fica evitando alimentar viciados aqui nesse podcast. Ah, tá. A Mari, ela começa a falar nome de município e não para. Você já foi de Araraquara a Ribeirão? Vidane? Não, Sempre, não. direto. Por que município você passou? Olha, Américo Brasiliense, Não. aí passa por Rincão, passa por Bonfim Paulista, entre Ribeirão Preto. Sertãozinho, não passa? Sertãozinho também tá no caminho, exato, mas não entra tanto. É. Passa Sertãozinho até chegar. Batatais, Passa você não mesmo. passa Batatais? Batatais é no meio do caminho também? Eu não sei se acho que eu não Leme. prestei atenção se Batatais é lá. Não, Leme Leme não. já é pro outro lado. É, pro outro lado, é. Mas passa Santa Lúcia, Rincão, Altinópolis tem que subir a serra. Cabaceiras passa. Vocês me mandam uma mensagem, por favor, quando vocês terminarem. Eu tô ali no canto. Fomos todos acordados por alguém que gritou: caralho, o carro tá capotado. Meu Deus do céu, gente. Famosinho estava acordado. Foi o primeiro a ver. Vimos um Peugeot capotado de lado na faixa esquerda da pista. O carro estava com a porta do motorista virada pro chão e vimos alguém em pé dentro. Caraca, ele tava que nem o Louro José pra fora do carro, né? Só com o tronquinho pra cima da janela e em pezinho. Legal, legal. E falando, que delícia de empadão. É. Ai, meu Deus. Com a cabeça pra fora da janela do passageiro e acenando. Era o dono do carro. Paramos pra prestar socorro e o cara estava muito bêbado. Gente, não, se vocês forem beber, não dirijam, né? A gente sempre fala. Não é engraçado beber e dirigir, não torna uma história engraçada. Não mandem histórias dessas pro Jujubacast que a gente não vai ler. Como se fosse algo... Ah, poxa, o cara bebeu e capotou. Não é engraçado. Decidimos que era prudente descapotar o carro e o Wesley Transa, também já bêbado por tomar a pinga com mel e Dramin pra dormir, foi o único que se recusou a ajudar o pobre homem embriagado, capotado numa rodovia. O fato de que ele causou o acidente, felizmente sem nenhuma outra vítima, não significa que ele não merece, ele é um ser humano e ainda assim merece socorro. Exato, exatamente. E não quer dizer que depois que descapote o carro volte a funcionar também, né? Se o carro capotou, é muito, inclusive, não recomendado que você continue dirigindo o carro. Exato, que o combustível vaza. O carro perdeu a rigidez estrutural. O airbag, se não abriu, pode abrir de repente. Não faça isso. Não dirija carro capotado. O Wesley Transa disse, abre aspas, não faz sentido o que vocês estão fazendo, ajudando um bêbado a voltar a dirigir, fecha aspas. De fato, se eles estavam ajudando isso, realmente. Cara, como pode o Wesley Transa ter dado a linha, né, correta dessa história aí? Pois bem, desviramos o carro com sucesso. Ele havia subido na mureta que separa as duas pistas, bem devagar, e capotado de lado. Deve ter sido irado, tá, na hora. Horrível, tá? Mas deve ter sido um momento radical. Vidane do céu, eu vi isso acontecer ao vivo. Eu tava na rodovia Raposo Tavares, sentido interior São Paulo, e no sentido contrário, eu vi uma Kombi vindo na pista mais à direita. A Kombi, passando por baixo de um viaduto, fez a mesma coisa. Deu uma Caraca. viradinha na roda e subiu na guia. E nisso, ela começou a rolar na minha direção. Eu tava do outro lado da estrada, né, na direção contrária. Eu vi ela rolar na minha direção como se fosse um saco de pão de forma numa ventania. Eu tomei um susto, mas eu tava em velocidade de cruzeiro. Eu tava dentro da velocidade permitida da via, na pista mais à esquerda, e a pista tava livre.
Não chegou a, de fato, chegar perto ou coisa assim. Eu só tomei um susto e imediatamente parei o carro num lugar seguro e acionei a CCR, que é a concessionária que cuida da Raposo Tavares. Eu acionei o telefone que tem escrito lá. Desesperador. Pois bem, no final da operação, vimos uma viatura da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, vindo na pista contrária com a sirene ligada. O motorista do carro, cambaleando, começou a procurar a chave dentro do veículo para ir embora e nós corremos para dentro da van e partimos em disparada. Chegando em Ribeirão Preto, paramos no posto Graal, às 7h30, e cada um comprou sua ficha para tomar banho. Beleza, hein, galera limpinha. Estávamos muito cansados da viagem, não conseguimos de fato dormir. Famosinho ainda era o mais animado, perturbando a todos. Na hora do banho, cada um pegou seus chinelos e foi para os chuveiros. Aliás, posto Graal, né? Que bela instituição. Pô, sim. Obrigado, Gugu, né? Obrigado, Gugu. Vamos manter essa lenda viva. Como era muita gente para pouco chuveiro, alguns ficaram esperando. Eu saí do banho, eu estava me vestindo, quando vi que o Garça, outro amigo nosso, Que grupo, né? havia deixado o chinelo fora do box e entraram para tomar banho descalço. Sim, ele tomou banho descalço em um banheiro de posto, que o chão era preto de sujeira de pés alheios. Começamos a rir muito e escondemos o chinelo dele. Ao abrir a porta do box, ele gritou: "Caralho, cadê meu chinelo?" Todos estavam rindo e disseram: "Com certeza o maior problema é sair do box descalço e não tomar banho descalço." É porque ele podia escorregar, né, gente? Na cabeça doentia dele, achou que seria vantagem não molhar o chinelo para guardá-lo seco na mochila. Até hoje contamos a história dizendo que ao ver o chinelo estava de fora, nós abrimos a porta do box e ele estava sentado no chão fazendo piscininha. É uma versão ainda mais legal. Banho tomado, café da manhã comido, partimos rumo ao centro da cidade. Por ser 9 horas da manhã, só tinham padarias abertas e um boteco. Bem pé sujo do jeito que precisávamos. O bar tinha 2 chineses bem velhinhos atrás do balcão e 3 homens muito bêbados. Do nada, 15 torcedores do Gama invadiram o bar. São eles, né? Os 15 torcedores do Gama. Começamos a pegar várias mesas e cadeiras. Nos acomodamos e pedimos 2 antárticas que estavam pelo incrível preço de R$4, porque é fabricada lá, né? Em Ribeirão Preto. Eu não sei se vocês sabem. Existe uma lenda em Ribeirão Preto que a Antártica de Ribeirão Preto é mais gostosa porque ela é mais fresca. Porque a fábrica era lá. E por isso o chopp do Pinguim é o melhor chopp. É maravilhoso mesmo, né? E é mesmo o melhor chopp. É mesmo. Existia uma lenda de que existia uma tubulação, um chopp-duto, por assim dizer, que ligava a fábrica da Antártica direto ao Pinguim na Praça 15 de Novembro. Caraca. Chopp-duto, eu acredito. Eu quero acreditar. Eu tô nessa também. A velhinha chinesa trouxe as 2 garrafas e ficou em pé ao lado da mesa. Perguntamos se ela queria alguma coisa. E a chinesinha, com o português prejudicado e fazendo sinal universal de dinheiro com as mãos, falou: "Dinheiro, dinheiro." Entendemos que o consumo era pré-pago. Depois do almoço, antes de ir para o jogo, e alguns já calibrados alcoolicamente, paramos no hotel que o time do Gama estava hospedado. Cantamos, os jogadores apareceram nas janelas e acenaram. Deitamos no chão e fizemos ali a nossa base de descanso. Na rua do hotel, 2 torcedores do Botafogo de São Paulo, Botafogo/SP ou Botafogo de Ribeirão, xingavam e davam o dedo de longe. O famosinho começou a xingá-los e se dirigiu até lá. Quando vimos, ele havia entrado na casa dos caras. Que isso? Depois de quase 1 hora, o famosinho sai de casa fumando maconha e segurando uma latinha de cerveja, porque ele havia feito amizade com os botafoguenses. Porque, cara, Ribeirão Preto é uma cidade muito amistosa, de fato. Não, e porque o famosinho é um cara especial. Carisma, aham. Agora, se o Wesley Trans entrasse lá, o que aconteceria, né? Famosinho ficou famoso. Wesley Trans aconteceria o quê? Todo mundo ia se chamar Wesley. Era um jogo tenso. O time dono da casa havia feito uma promoção de trocar ingressos por garrafas PET. Tinha muita gente. É o contrário, né? Trocar garrafa PET por ingresso. Senão o cara leva o ingresso e leva de volta a garrafa PET e vai pra casa, né? Muito bem colocado, Vidani. O pessoal que recicla, né, garrafa ia se dar muito bem. É. O cara compra o ingresso e fala: "Não, prefiro a garrafa PET, não quero ver esse jogo não, me dá aqui." As torcidas eram rivais. E na partida em Brasília, tinha tido até briga. A polícia isolou o estádio em um raio de uns 500 metros. Só passavam torcedores a pé ou carros de moradores. Paramos na barreira da Rocam, que é como ele chamou a polícia de Ribeirão Preto.
e perguntamos se poderíamos colocar a van perto da entrada, por motivos de segurança. O policial disse que sim, mas teria que ver a lista de passageiros, dar um bacu completo, e aqui eu vou explicar pro Vidani que bacu Baculejo, né? é um baculejo, é gíria brasiliense pra dar uma geral, pra revistar. Entendi. Encostar na parede, abrir a perna e dar uma revistada. Dar um bacu completo, e assim o motorista poderia levar a van vazia e os passageiros subiriam andando. Assim foi feito. Depois de uma revista de quase 1 hora, subimos a pé. Olha aí, até a pé eles foram. É verdade. Nervoso, Famosinho caminhava do meu lado, puxou o cinto da bermuda e falou: "Ainda bem que eles não viram." Então tirou uma trouxinha de maconha e jogou fora. Eu gritei: "Ô filha da puta, você vai jogar fora só agora, depois da revista?" Olha, parabéns pela coragem, Famosinho, porque noção nenhuma. O jogo foi uma merda. O Gama errou muitas oportunidades de gol. O Wesley Transa tava tão nervoso que foi pra van antes de acabar a partida, que ficou em 0-0. O Wesley Transa virou Wesley Precoce. Boa, Rafael, boa. Entramos em nossa van e a tensão do lado de fora era grande. Levou um ponto pra casa, né? Melhor que, como diria Zagallo. Os torcedores do Gama desciam preocupados a pé pros carros que estavam do lado de fora do bloqueio policial. Ah, mas precisavam... Entendi. Foi ruim porque o 0-0 não servia. Só a vitória interessa. É isso aí. De cabeça inchada pela desclassificação, fomos voltar em nossa desconfortável van. Paramos para comer no mesmo posto Graal. Recomendo o pão de semolina e o espetinho de frango empanado. Bom demais. Isso aí é você recomendando, Jazz, ou o Famosinho? Eu recomendando, sim, não. Em qualquer Graal ou em qualquer frango assado, pega um pão francês, passa uma manteiga e põe o espetinho de frango empanado dentro. Uma das maiores iguarias das estradas paulistas. Sou fã. Sou fã também da coxa creme, né? Coxa creme que é essa tradição, Coxa creme, tradição. Desses postos aqui de São Paulo. É a coxa que tem um osso. É o frango remontado, né? O frango Frankenstein, né? Porque eles tiram tudo do frango, botam o osso e montam de novo a coxa. Foi remontado para facilitar o consumo, né? Para você ter onde segurar. E se sentir o Capitão Caverna, o Bambam dos Flintstones, quem sabe? Como se você estivesse comendo uma coxa de brontossauro. O Wesley Transa não estava bem. Sentia dor de cabeça e comeu algo estragado. Ele ainda bêbado, desesperado, pediu desculpas para mim e falou que estava passando mal. Pedi pro motorista parar. Transa vomitou na beira da estrada. E a cena se repetiu mais umas 4 vezes pelo caminho. Van parando, Transa vomitando. Assim, aqui entre nós, quem nunca, né? Mas padrão. Curioso que na volta ninguém ouviu a voz do Famosinho. Abatido pela desclassificação e de ressaca, ele voltou quieto e dormindo. Inteligente, Famosinho aqui nesse, né? Tipo, você vai animado e volta dormindo. Essa foi nossa aventura rumo a Ribeirão Preto para ver o Gamão do Povão. Espero que tenham curtido. Foi legal, foi uma história boa. Legal, boa aventura. Eu gostei muito de conhecer o Famosinho. Acho que ele merece a fama que tem. Na entrada do posto Graal, assim, no banheiro, não sei se você já usou, tem inclusive uma fonte com carpas. Verdade, é verdade. E assim, carpas são peixes que requerem muito cuidado. Então eu acredito que seja um símbolo e uma demonstração do Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato de demonstrar o cuidado que eles têm com os banheiros e também com o local como um todo, né? Com a limpeza e com a segurança. Eu achei, até cogitei, né? Que as carpas fossem animais de guarda, né? Então se algo acontecer lá dentro, elas gritam, né? Agora, o que eu mais gostei dessa história foi não ter que acompanhar esse jogo. Não ter que ver esse jogo na vida. Eles pularam, né? Parece o episódio de Ted Lasso. Eles mostram o episódio inteiro e na hora do jogo eles só acordam. Foi direto pro final que a gente sabia o que ia acontecer mesmo. Vidani, narre para a gente, esportivamente, a história 2. Bora. Bem, amigos do JujubaCast, entramos ao vivo em definitivo para a segunda história da noite. Hoje vamos começar a história aqui do rapaz que não assinou, então vou narrar como se fosse ele. Eu que sempre gostei de futebol desde mais novo, sou flamenguista, sempre torci muito, zoava os amigos na época de escola, aquela coisa toda, até que com o passar dos anos, ficando mais velho na fase adulta, num momento mais difícil do Flamengo, com poucos títulos,
cansei e meio que desisti de torcer. Já não sei nem... Olha aí, pô, rapaz, realmente, né? Contrariando o hino do Flamengo, né? Eu quero comentar a maravilhosa performance principesca do Vidani, porque eu senti uma certa prosódia, uma certa melodia única, que é uma característica de locutores esportivos. Verdade, muito bonito. Porque você não tá lendo, imaginando como o leitor estava contando essa história. Você tá lendo com a sua identidade de narrador. A gente tem as inspirações, né? E vai seguindo, não tem jeito. Todo mundo tem o seu único estilo. Mas me lembrou um pouco aquele narrador da Sport TV que fala: Luiz Fabiano, tocou pra Flávio Conceição. Lá vem o Capetinha. Ele fala sempre com a mesma entonação. É difícil de distinguir se a bola tá perto da área ou não. Muito obrigado pelos elogios, inclusive. Fico feliz. Mas eu, por ser vascaíno, né? E morar em São Paulo a vida toda, eu ouvi muito jogo no rádio. Quando eu comecei a ver jogo na TV do meu time já mais velho e tal, mais vezes, eu estranhava a ausência de emoção, né? Quem tava narrando esse campeonato carioca? Talvez Milton Leite narrando, não lembro exatamente quem Porque tava. nos anos 90, os jogos do campeonato carioca eram narrados, sabe por quem? Januário de Oliveira. Um dos maiores locutores esportivos da história do planeta. Era muito bom. Tá lá, um corpo estendido no chão. Que bordão. Eu sou O muito locutor que tem um bordão de... pra quando alguém cai. Tá lá mais um coro. Eu gostava muito, eu sou cria de Zé Silvério, né? Na Jovem Pan. E... O Zé Silvério. Cara, eu gostava demais, tá maluco. O Zé Silvério é uma coisa muito paulista. É, pois é. Eu só conheci adulta. Tinha um José Silvério, né? Tinha. José Silvério. Eu gosto muito disso, de vinheta de narrador com o nome deles. Ele é estrela. É, os aqui de Araraquara, que é o Campeões da Bola com o José Roberto Fernandes. Puta, saudades. Bom Maravilhoso. demais. Jogo da Ferroviária. Também tinha 1130, futebol nacional. Eu lembro, era o mesmo narrador que tinha os bordões do Osmar Santos. E eles disputavam de quem tinha criado o bordão primeiro. Jogos do Vasco eu ouvia muito na voz do Luiz Penido, né? Que até hoje Isso, Luiz Penido. eu ouvia na rádio direto do Rio. Que é o cara do rala, 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 Flamengo, barato bom é do Vascão. Pô, muito foda, né? Inclusive eu gosto muito dele, que é o garotão da galera. E chamava ele de Fera Neném. Pô, muito foda, né? Fera Neném é muito bom. Ele é o Fera Neném, é o garotão da galera, Luiz Penido. Até hoje ele narra e pra mim é um dos maiores que tem ainda. O bordão que o Osmar Santos usava era garotinho. Ele chamava o jogador de garotinho. Esse outro locutor, que era o locutor da Nacional, também falava o bordão garotinho. E eles tinham uma rixa. Eu tive o prazer de ir na Rádio Globo quando ainda existia, né, em São Paulo, por conta do Marcelo Dó, que é narrador, que é o Caçapa, né, atualmente, inclusive. E a gente ficou brother e tal, ele convidou a gente pra ir lá no programa dele numa época, isso 10 anos atrás. Malfátio foi comigo, inclusive. Pô, maravilhoso. Que legal. E num dos programas que a gente foi, tava acabando o programa anterior, quem tava na cadeira era o Oscar Ulisses, né, que é o cara que herdou o trono do Osmar, né, que é o irmão mais jovem, né. O Oscar Ulisses é o irmão mais jovem do Osmar Santos. E era realmente um trono? Não, era uma cadeira. Era uma cadeira normal. Que pena. Cara, é absurdo, assim, eu vi ele só comentando já... Se você vê o cara falando com a voz dele, você já trava, né? Pô, é muito foda. Esses caras que são narradores, pra mim, fica muito marcado a voz do cara. Era o que eu vi, um ser humano, né? O dia que eu encontrei o Galvão também foi maluquice, porque o Galvão lançou um livro 10 anos atrás, 11 anos atrás, sei lá. Eu fiquei na fila da Livraria Cultura lá no Conjunto Nacional em São Paulo, horas pra encontrar o Galvão, e eu tenho esse vídeo até hoje dele. Falei pra ele assinar Príncipe, né? Ele... Do Príncipe aqui, fez vídeo falando lá do Peladronete, tem um vídeo até hoje dele. Pô, é muito foda. Eu quero ver, meu. Me manda esse vídeo depois. Vou mandar pra vocês, vou mandar esse vídeo. Ele te zoando. Quando eu falo que o podcast chama Peladronete, ele vai falar, ele dá uma travada comigo. Como é que é? Ele olha assim. Do Príncipe aqui. Aí ele fala assim, tá bom, então tá bom. Tá bom, então. Tá bom. Né? Pô. Tá bom. Ou então quando ele fala assim, famoso quem? Né? Ele faz isso também. Quando eu era criança, muito criança, tem uma foto minha e do Rafael usando o uniforme do Flamengo. Porque algum tio comprou o uniforme do Flamengo e era flamenguista. A gente era criança. Ainda mais nos anos 80, 90, assim, tipo, fazia isso com as crianças. Põe a roupa que você quiser, azar dela. Então, por um tempo, eu não sabia nem do que se tratava. Pra mim, era só um cosplay, assim. E, com o passar do tempo, o Rafael continuou torcendo pro Flamengo. E eu passei a torcer pro Vasco
especificamente pra pegar no pé dele. Caraca. Que é sempre um bom motivo, né? Que o futebol é Eu paixão. torcia pro Vasco especificamente com esse objetivo. E torci por muitos anos. Até que um certo tempo, assim, eu meio que desencanei e eu não torço realmente, mas eu não posso dizer que eu torço, porque eu realmente não me importa. Mas Rafael, sim, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Isso aí. Você já deixou de torcer pro Flamengo, Rafael? Não deixei de torcer pro Flamengo. Já me decepcionei muitas vezes, mas eu chego à conclusão que a torcida é no campo e é isso aí. Eu torço pra que o time ganhe. Vidani, continua sua maravilhosa locução. Já não sei nem dizer quando foi isso, porque foram tantas decepções, mas o fato é que eu cheguei na fase adulta cansado de ficar dedicando meu tempo pra um bando de pernas de pau que ganham milhares de vezes mais do que eu e só geram decepção. E parei de assistir e ligar pro futebol. Mas, abrindo meu coração aqui pra vocês, confesso que isso era uma forma de me proteger contra as decepções, porque é fato que eu gosto de futebol. Então, isso ia acabar voltando de algum jeito, não ia? Talvez. Eu gosto da Copa. É isso que eu ia falar, a Copa é mais que futebol, né? Porque a Copa tem todo o evento de nações, tem os lanches do McDonald's, né? Tem tudo na Copa ali que Tudo muito legal. dá vontade de viver tudo. Agora, uma coisa que eu curto muito, e eu fui assistir várias vezes, é o futebol feminino. Porque uma outra coisa que eu acho que ficou meio difícil no futebol, é que o futebol ficou muito atlético. Ele passou a ser muito O sobre físico ficou muito importante, né? a parte física, né? Então é um jogo muito duro, assim. Você vê que os jogadores correm, sei lá, 2 maratonas por jogo e tal. E ficou um jogo muito difícil. E eu acho que, ao contrário de outros esportes, as regras não foram mudando com o tempo pra absorver isso. O futebol hoje é um jogo muito truncado, assim. Ele é muito violento. Ele é muito físico. Ele ficou mais difícil, assim. Mais difícil de ter tantas jogadas de impacto. Se você vê um jogo da Copa de 70, é maravilhoso, assim, toda jogada é bonita. Por quê? Porque ninguém defende, tá todo mundo parado. O outro time fica parado, assim, ali na defesa, ali por perto. Então eu acho que, sei lá, devia ter umas regras, assim, que permitisse que o jogo fosse mais aberto. E o futebol feminino, ele é assim, como ele é jogado no campo masculino, mas as atletas femininas geralmente são um pouco menores. Goleiro, inclusive, né? Não tem goleira de 2,20 metros. Então, tipo, sai mais gol. Acaba sendo um jogo muito mais técnico do que físico. É bem legal ver o futebol feminino. Tem um outro aspecto do feminino que é muito bom, pra quem frequenta estádio, é um ambiente muito mais acolhedor do que o futebol masculino. Ah, demais. Aqui em Araraquara, o time da Ferroviária é muito forte, o feminino. Já há muitos anos, ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão, já disputou. Sempre tá disputando com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo, esses times que são os mais expoentes atualmente. É muito legal ir num jogo de futebol feminino. E ano passado eu tive o prazer, ou foi retrasado, não lembro muito bem, mas foi recente, que eu vi um jogo da seleção feminina aqui em Araraquara, né? Com a Marta em campo. Pô, absurdo ver isso. Eu vi alguns jogos do Orlando City e eu vi a Marta jogando. E, cara, melhor do que ver o Romário jogando é ver a Marta jogando. É a coisa mais impressionante. Eu gosto de dizer que eu assisti a melhor atleta do futebol brasileiro desse século. É verdade. A maior campeã do futebol brasileiro desse século. Eu acho que a maior definição de aura que eu já vi ao vivo é ver a Marta junto com as outras jogadoras ali, porque tudo era fascinante, assim. Quando a gente foi no estádio ver, ela já tava usando batom, né? E essa parada... Cara, é muito impactante você ver a Marta ali em campo. Como ela exala um bagulho diferente, assim. É muito foda. Não, É surreal. Ela é muito boa jogadora. É muito parecida, na verdade, com o Romário, como eu falei, assim. O quanto ela dá uma enganada ali na linha de impedimento. Sim. E outra, ela tá, acho que com 40 anos já. E ela é a jogadora mais rápida em campo. Ela não tem um decaimento físico que poderia ser esperado dela. Ela tá no auge. Ela pode continuar jogando. Concordo contigo que ela pode continuar jogando. Ela mudou o jeito de jogar, justamente pro físico dela não impactar tanto. Ela corre menos vezes no campo. Mas quando ela bota pra correr, ela corre bastante, né? Ela tem menos piques, vamos dizer assim. Tipo, eu já vi uns 3 ou 4 jogos ao vivo. Quando ela sai correndo, o terror da defesa O pique dela é que ela absurdo. corre mais. Ela é mais rápida, entendeu? Ela aprendeu a guardar a energia dela pra hora certa, né? Se ela passar a defesa, já era. Você não alcança, entendeu? E outra, ela passa. Ela passa no drible, é impressionante. A Marta jogava na seleção masculina fácil, na minha humilde opinião, de comentarista. Mas eu tô aqui pra comentar, Príncipe Vidani. Quem tá narrando o jogo é você. Verdade. Em um determinado momento, em meados de 2013, aquela paixão pelo futebol reacendeu em mim. Estava empolgado, queria torcer de novo e tinha uma nova motivação.
O que fazer? Resolvi ir a jogos no estádio. Nunca tive muito esse hábito, mas agora era diferente. E teve um em especial, um tempo depois, que eu precisava ir. Moro no Rio, mas era um jogo fora do Rio e teria que ir sozinho, porque era no meio da semana. Dane-se, vou assim mesmo. Quando resolvo uma coisa, tá resolvido. Vai ser bom. Ainda passei um pouco, pensei eu. Comprei o ingresso. E lá vou eu, de ônibus, encarando as horinhas para poder continuar dando vazão a essa paixão. Futebol é muito bom e ainda que perdessem o jogo, valeria a pena com certeza pela experiência. Eu gostei da vibe desse cara. Legal, né? Então ele tá voltando, sei lá, 2013 para um Flamengo que tava em uma situação bem diferente do que tá hoje em 2026. Craques como Canteiros, Gabriel. Era um Flamengo em uma mistura de demolição e reconstrução constante, assim, Até teve um título naquela época que foi aquela Copa do Brasil lá com o Elias e tudo, mas era um Flamengo que tava lutando ali bastante. Hoje em dia tá legal. Muito legal. Nesse dia que falamos, tá um pouco confuso, porque o Felipe Luiz saiu e tudo tá um pouco confuso. Mas, no ano, em relação ao ano passado, acabou de ser campeão Libertadores brasileiro, então quem reclama e é flamenguista é maluco. Rafael, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho também, acho que quem reclama é maluco. Futebol é curtição. A galera reclama um passe no jogo, uma falta, um lateral. Pelo amor de Deus. Tem que curtir o jogo ou parar de reclamar. Flamengo, campeão de tudo. Tem um vídeo aí do Porchat, né, que é vascaíno, falando... Cara, quando você tá no estádio, assim, você tem a responsabilidade de empurrar o time. Não pode vaiar antes do apito final. Óbvio que o jogador sente mal quando está lá vaiando o cara do seu próprio time. Então tem que ir lá e ficar apoiando até o final, igual esses malucos aí do Gama, que foi lá, dormiu na calçada pra acenar pro jogador no hotel. É isso aí, tem que torcer até o final. E depois você pode falar mal, mas também com moderação, né? Respeitar os caras, não ficar xingando o cara na rede, nada a ver. Quando o Brasil tá jogando na Copa, é a coisa mais importante do mundo, ele tem que ganhar. No momento que ele perde, eliminado, é a coisa mais desimportante do mundo, eu não tô nem aí. É hora de abrir um refri, comer um Doritos. Passou. Essa frase é literalmente a frase do Arrigo Sacchi, né, do italiano lá, que falava isso, né, que o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes, né? Tem que ser a coisa mais importante das que não importam nada, isso aí mesmo. Mais uma coisa que eu e o Arrigo temos em comum. Isso. É mais uma, né? Isso e eu não sei. Ele com certeza gosta de espaguete. Provavelmente. Também se não gostar, aí não quero ter nada em comum com esse cara. Pelo amor de Deus. Se você for contra o espaguete, nós rompemos aqui, Arrigo, não tem jeito. É legal que esse ano a gente vai ter um Ancelotti técnico da Copa e ele vai ser, pra gente, o que o Joel Santana foi pros sul-africanos em 2010. Totalmente. O que o Mano Menezes é pros peruanos hoje, né, inclusive. Eu quero chegar a um momento em que a gente vai ter a nossa versão The right, the left, in the middle, from behind. É triste que o Ancelotti ele já fala um português legal, né? Bem legal, assim. É, que triste. A gente tinha que dar um nome pra ele de Ancelotti carioca. Carlinhos ia ser perfeito. Carlinhos seria foda. Vidani, olha a hora. 2 horas de gravação, Vidani. Precisamos acelerar então, hein? Esse time tem que acelerar. Vai lá. Chegando lá, vencida a viagem cansativa de ônibus, estava empolgado. Passei o dia passeando, me divertindo sozinho. Algo que não é comum. Costumo estar sempre com a minha família. Almocei, parti pro estádio. Chegou a hora! Não conhecia aquele estádio, tava encantado. Cheguei com antecedência. Expectativa altíssima. Não era todo dia que eu fazia aquilo. A torcida estava num clima maravilhoso. Maioria esmagadora no estádio. Eles cantavam... Recordar é viver. Fulano acabou com você. Quem é o fulano? Não Calma. é assim, não. Pera. Não é assim. É recordar é viver. Fulano acabou com você. Eu não sei quem é que tava jogando, mas eu sei que é assim que se canta. Ele fala que quem é o fulano? Calma que já acaba com o suspense. Vai começar o jogo e acabou sendo o jogo mais inesquecível da minha carreira de espectador. Foi a partida com mais gols que assisti. Você deve estar imaginando o quanto maravilhoso foi, não é? Mas você não podia estar mais errado. O maior trauma da minha vida. Que foi tudo contra o meu time. Naquela tragédia eu só conseguia pensar: o que estou fazendo aqui? Por que me despenquei sozinho pra cá pra ver essa tragédia? E o pensamento mais importante: que saudade do Ronaldo. Agora entendi. Que Ronaldo? O fenômeno. Recordar é viver. Ronaldo acabou com você. Sim, agora você entendeu. O jogo era semifinal da Copa de 2014.
Brasil e Alemanha no Mineirão, meu Deus! Ah, não! Caralho, eu tô arrepiado e tô muito triste agora. Hoje não! Hoje não. Lá vem eles de novo. Não tem, para. Hoje sim! É muito gatilho. Brasil e Alemanha no Mineirão. A referência da música era a final da Copa de 2002, quando eu vibrava loucamente com os 2 gols de Ronaldo. E agora chorava o maior vexame da história da seleção brasileira. Ingresso caríssimo. Viagem cansativa. É pra largar o futebol pra sempre, não é? Caraca, cara, que experiência horrível. Tenebrosa. Eu virei noite pra conseguir ingresso pra aquela semifinal. Lembra que os novos lotes de ingresso pra Copa de última hora abriam de madrugada? Cara, eu lembro disso. Fiquei acordado direto por dias pra conseguir aquele maldito ingresso pra ver o maior trauma da minha vida. Por quê, meu Deus? Por quê? Claro que não valeu a experiência. Onde eu estava com a cabeça? Ó, em sua defesa, ninguém esperava, tá? O que ia acontecer lá. Ninguém esperava. Tá tudo bem. Não, teve uma pessoa que esperava, que a gente já leu a história aqui, de que ele ganhou. Sim. Ele ganhou uma aposta, ele ganhou. Na televisão. A gente já leu a história. E, tipo, ele foi perseguido, foi um problema. Caraca. Se perdesse de 2-0, ok, ficaria chateado, mas eu teria visto uma semifinal de Brasil e Alemanha. Seria uma derrota digna. Mas aquilo que aconteceu foi o fim do mundo e eu estava lá pra assistir. Vocês lembram como foi o 7-1 de vocês? Eu tenho memórias vivas desse dia, como se fosse um dos piores traumas meus também. Eu lembro, como foi o seu? Morava no apartamento da Liberdade em São Paulo. Juntei uma galera pra ver o jogo em casa. Foi um amigo meu que, na época, morava em Budapeste, estava de passagem pro Brasil passar as férias. Ou ele tava passando um tempo aqui, não lembro. Mas minha ex-namorada tava lá com alguns amigos dela. O Brasil tomou o primeiro gol. Eu fui na geladeira pegar uma cerveja. Na hora que eu voltei, tomou o segundo. Aí eu fui no banheiro e eu vi do banheiro o terceiro gol da Alemanha. E eu falei, cara, ali me bateu uma depressão inacreditável. Ali eu entrei numa bad. E você acreditou que era gol? Você falou, não, deve ser o replay. Eu acreditei, porque eu tava... Só bateu o sentimento do vazio existencial mais profundo que eu já tive na minha vida. Ali eu falei, cara, é gol de novo. É isso, não tem jeito. É essa merda aí mesmo. E aí passei o resto do jogo inteiro, todo mundo, né, em casa, calado, melancólico, olhando pra TV, silenciosamente. Na hora que saiu o gol do Oscar, quase... Nossa, minha vontade era... Mas por que você fez isso, cara? É melhor não fazer, né? Ele tinha alegria nas pernas, né, Oscar? Não, esse era o Bernard. Ah, era o Bernard. Ah, desculpa, eu confundi. E o seu, Rafael? Eu tava na casa da minha sogra, a gente já assistia a Copa junto há muitos anos, toda a família e tal. Aí saiu o primeiro gol, o segundo, quando saiu o terceiro, eu comecei já a fazer piada e a galera querendo chorar, assim, dizendo, não tá engraçado, o que é isso? Também, né, fazer o quê? Eu meio que não vi o final do jogo, assim, eu não lembro dos gols, nada, assim, eu não vi e nunca mais vi, e é isso aí. E não me mandem. O meu 7-1, eu tava no meio da Nerd Tour Califórnia. E a gente ia viajar de São Francisco pra Yosemite na manhã do jogo. E a gente tinha que sair cedo pra dar tempo de chegar em Yosemite, a tempo de ver o jogo. O Dave e o Azaghal e a família dele, eles atrasaram pra caralho. E a gente precisava ir junto, porque as malas só cabiam num dos carros e tal. E aí a gente precisou ficar esperando eles. E o jogo começou quando a gente tava no meio do caminho, subindo uma montanha. No meio do verão californiano, 40 graus, com medo do carro superaquecer. E a gente ouviu o primeiro tempo no rádio, em espanhol, numa rádio mexicana. E é muito rápido, o mexicano narra igual o brasileiro. Caraca. E aí a gente tava tentando entender mais ou menos o que tava acontecendo. E aí saiu o gol da Alemanha. Aí a gente, putz, eu acho que foi gol da Alemanha. Não, o gol foi da Alemanha. Saiu outro gol da Alemanha. E aí quando saiu o terceiro, a gente... Não, pera, será que tá tendo replay no rádio? A gente ficou um pouco perdido, assim, de não entender o que tava acontecendo. Do segundo ao quinto gol da Alemanha, foram 6 minutos, né? Foi muito rápido. 4 gols em 6 minutos. E a gente tava sem sinal de internet. E a gente ficou... O que tá acontecendo? Será que a gente não tá entendendo? E aí, quando conseguiu ter algum sinal de internet, a Paty conseguiu acessar e falou assim, não, tá 5-0 pra Alemanha, tá rolando isso mesmo. E aí... Pra mostrar que o roteirista da vida real, às vezes, tá de sacanagem, a gente chegou no hotel, no final do primeiro tempo, estacionou o carro e correu pro restaurante do hotel, porque a gente tava faminto, e pra assistir o segundo tempo. E quando a gente chegou lá, tinha apenas uma mesa ocupada com 8 alemães. E a gente com a camisa do Brasil. E eles olharam a gente com muita pena. Que triste. Caraca, imagina. Eles nem fizeram piada. Bom. Vidani, eu acho que a gente já tá nos descontos. Não, Bora o lá. juiz não acaba. Quantos minutos já deu aí? Tá, era o fim do mundo? Tá.
Eu vi outros jogos da Copa no Rio, inclusive a final, e foi uma ótima experiência. Mas me esforcei pra conseguir a semifinal, porque não teria outra oportunidade de ver um Brasil e Alemanha numa Copa do Mundo. Nos meus sonhos, esmagados covardemente pela seleção brasileira, eu veria aquele jogo e depois a final. E veria o Brasil campeão do mundo em casa. Doce ilusão. O time não tava jogando bem aquela Copa. Mas convenhamos, né? 7-1 também era demais. Como desgraça pouca é bobagem. Ainda tive que voltar de ônibus no final do dia pro Rio. E no mesmo dia que viajei, porque tinha que trabalhar no dia seguinte. Exausto, triste, chateado, revoltado. Pra não usar outras palavras que estavam na minha mente naquele momento. Afinal de contas, quero que vocês leiam a história no programa e tais palavras censurariam a publicação. Enquanto me dirigia, destruído, pra rodoviária, ouvi um mineiro voltando do jogo e falando assim: ainda bem que a gente tá pertinho de casa. Imagina quem veio de fora pra ver o jogo. Juro que eu vi isso e me sentia cada vez mais miserável. Por fim, pra fechar a história com requintes de crueldade, pego o ônibus pro Rio no final do dia, junto com muitos alemães, comemorando e indo assistir a final no Rio, no Maracanã. Dentro do meu ônibus, minha cidade foi tomada pelos torcedores alemães, que invadiram o Maracanã, quando deveríamos ser nós brasileiros. Cheguei no Rio e fui trabalhar. Derrotado, deprimido e mais aquelas palavras que eu não posso publicar. E ainda tive que ouvir dos colegas de trabalho que eu era pé frio. Olha, amigo, do jeito que o Brasil jogou aquele dia, podia ser uma usina nuclear a emanar calor que não resolvia. Pois é. Em minha defesa, eu vi o Brasil ser campeão da Copa das Confederações no Maracanã um ano antes, em 2013. 3-0 contra a Espanha. Jogaço, tá? Esse foi um jogão mesmo. Essa sim foi uma ótima experiência. Não, e esse foi um jogo, tipo, muito inesperado, né? Mas eu costumo dizer que esse dia, essa Copa, porque a Espanha era o tic-tac, era o melhor time. Era bicampeã da Euro e campeã da Copa do Mundo, né? Disparado, Euro mas 2008, assim, Copa do Mundo ninguém 10. esperava que alguém ia ganhar a Espanha. E o Brasil meteu 3-0 na Espanha, foi um baile. E eu acho que esse foi o momento que a gente pulou pra realidade paralela na qual a gente vive até hoje. Eu acho que tem dois momentos, tá? O primeiro momento é a Libertadores do Corinthians, tá? Os maias tinham razão, foi 2012, gente, se for para pensar. Ali acabou o mundo como a gente conhecia, dali pra frente é loucura. Dali pra frente é super pop com convidado, é tudo errado. Tá? Pô, vamos fazer um Jujuba Cast com histórias de fissura no espaço-tempo. A gente tem que torcer pra mesma coisa rolar, assim. Tem que devolver o 7-1 numa semifinal. Ou a Espanha devolveu 3-0 pro Brasil numa mesma situação, sabe? Brasil favorito disparado. Ó, a gente ainda tá vivendo essas fissuras, né? Porque esse ano a gente ganhou uma prova absurda em Olimpíada de Inverno, né? O Brasil. É verdade. País sem neve. Talvez esse seja o momento da virada. Eu acho que o que pode acontecer é a Espanha ganhar do Brasil de 3-0. Aí na Copa, o Brasil ganha da Alemanha de 7-1 na semifinal e a gente começa a andar de costas. E tudo volta ao normal. Boa ideia. É o único jeito. Já teve Copa das Confederações? Já teve, né? Ano passado. Não, acabou. Não tem mais? Não tem mais. A última foi em 2017? Acho que foi. Acho que em 21 também não teve. Agora a Copa das Confederações vai ser igual ao Mundialito. É uma coisa que só se comenta. Nessa época tinha Mundialito. Entendi. Eles tiraram muito porque a Europa queria aumentar o lance dos jogos entre eles, né? É uma sacanagem isso aí, porque a Europa faz eliminatória entre eles e agora tem a Nations League também, que é um torneio de meio de temporada. Uma loucura. É uma forma da Itália poder participar. Já botaram mais 12 seleções na Copa do Mundo? Isso, pra ver se uma hora vai, uma hora vem. E não entrou ainda no dia que nós estamos gravando. Tá. Daqui a pouco eles vão dizer assim, galera, vamos só botar a Itália. Não dá pra botar 198 times. Pelo menos o Ancelotti vai estar lá. É verdade. Vidani, ponta aí pro centro do campo. É isso. O nosso querido termina dizendo que trocava aquele jogo da Copa das Confederações do 3-0 por não ter assistido a essa humilhação. Só eu sei tudo o que senti naquele dia. Eu queria dizer pro nosso querido ouvinte que mandou a cartinha que não é só você, não. Essa é talvez a emoção mais coletiva brasileira recente que existe. Então, é verdade. Tem mais um restinho agora que eu vi. Ele mandou aqui, ele até assinou. Eu tinha que ter desistido da seleção brasileira pra todo sempre depois disso, mas a vontade sempre acaba voltando depois de um tempo. Espero que tenham gostado da história. Abraços, Ricardo. Tá aí. É isso. Acabou então? Acabou, Vidani? Acabou. Agora estamos
É Isso, tetra? é tetra. Putz, saudades, né? Caraca. Eu queria propor o seguinte, a gente tá com mais de 2 horas de gravação já. E a gente ainda tem 3 histórias. Porque história de futebol é muito legal. Então, eu queria propor, igual era a Libertadores raiz, a Libertadores antiga, tinha jogo de ida e volta. A gente para por aqui e a gente combina na próxima semana, talvez não na próxima semana, mas em um dos próximos JujubaCasts, antes do fim, mais um episódio de futebol onde a gente lê as outras 3 histórias com o Vidani de novo. Bora. Boa. Rafael, você topa? Topo. Vidani, você topa? Tô dentraço. Então vai dar certo, gente. Isso aí, vamos seguir as orientações do professor e trazer mais esses 3 pontos pra casa. O próximo episódio é logo ali. Tem essa também. Cuidado com os leões. E tudo que a gente quer é dar alegria pro povo brasileiro. Exato. Enquanto a gente espera o próximo episódio, eu tô pensando em refazer aqui a letra do hino do JujubaCast. Tava pensando em botar mais uns elementos, assim, importantes, eu acho, na história, sabe? Do podcast. Queria cantar ele agora, assim, pra ver o que vocês acham. E aí no próximo a gente canta ele inteiro. O que você acha? Acho ótimo. Vai lá. No podcast és um braço, nos jogos és imortal, no frango imobiliário és o mais do sensacional. Ficou Bom maravilhoso. demais. Ficou maravilhoso. É canônica agora essa letra. Representa muito melhor. Então, muito obrigado. Um abraço a todos e vamos que vamos. E nos vemos na próxima transmissão. Príncipe Vidani, maravilhosa performance. É sempre uma honra estar com você aqui na cabine. Muito obrigado. Rafael, você sabe onde ela ia? Sei, Lá onde a coruja pia. exatamente. Até semana que vem. Valeu, gente. Obrigadão. Alegria. Adeus! Parasol.